Olá, muito boa noite. Está começando aqui no canal 22, TV Pantanal, Rede TV, programa Conexão Poder, domingo 15 de maio de 2016. A gente recebe aqui com satisfação o deputado federal, presidente do PSC de Mato Grosso, Vitório Galli. Vitório Galli, que votou a favor do afastamento de Dilma Rousseff na Câmara Federal, torceu muito para que isso ocorresse como ocorreu no Senado, e vai falar conosco sobre impeachment de Dilma e outros assuntos polêmicos na noite de hoje no Conexão Poder, que só está começando. O pastor evangélico e professor de teologia Vitório Galli, que já ocupou a cadeira de deputado 3 vezes como suplente e conseguiu ser eleito deputado federal em 2014 com 64.691 votos, tem se destacado na bancada evangélica da Câmara Federal com suas declarações polêmicas contra a exposição na mídia das relações homoafetivas. Representando Mato Grosso, ele foi taxativo ao defender o impeachment de Dilma, rebatendo as afirmações de que o ato seria um golpe e ainda afirmando que o Partido dos Trabalhadores, o PT, deu perda total no Brasil. O meu voto é sim, já dizia Olavo de Carvalho na década de 90, que o PT daria PT no Brasil. Perda total. É isso, deputado. O senhor vai falar já. Vou só primeiramente cumprimentar aqui os meus colegas. Que é a Patrícia, começa daqui para lá, tá, Theo, com as mulheres, se você me permite. Patrícia Sanches, minha colega do RD News, www.rdnews.com.br, e também professora da Universidade de Cuiabá, UNIC. E o Theo Menezes, que pela primeira vez nos honra com a sua presença aqui, para ajudar a enquadrar esse moço aqui, não é? Theo, bem-vindo também. O Theo, que aliás acaba de inaugurar, ao lado do Jonas Silva, o site que é o Fato e Notícia, www.fatoenoticia.com.br. Mais um veículo de comunicação aí, somando uma pegada política interessante. Acesse então o Fato e Notícia. E então, meu caro deputado federal Vitório Galli, pela bancada evangélica, pelo povo do Brasil, voto sim pelo impeachment de Dilma Rousseff, e aquilo que o senhor profetizou no seu voto aconteceu com o Senado dando a chancela final. Boa noite. E agora, José, a partir desse instante, que Brasil é esse? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Boa noite, Patrícia Sanches. Boa noite, Theo Menezes. Boa noite a todos mato-grossenses que estão nos acompanhando nessa programação muito importante que leva informação a todo o povo de Mato Grosso. Eu acredito que daqui para frente o Brasil terá uma nova dimensão política. Eu acho que, no meu entendimento, daqui para frente o Brasil terá uma nova posição, uma nova esperança, uma nova expectativa. Tudo isso vai contribuir para que o Brasil volte ao crescimento, né? E sai dessa, digamos assim, dessa parasita que está acontecendo em todo sentido, né? A economia caindo, o desemprego aumentando, a desconfiança aumentando cada vez mais, os grandes investidores cada vez mais afastando do país, e isso é muito prejudicial. Eu creio que com o afastamento da Dilma, tudo vai voltar a normal e os brasileiros vão ter o privilégio de voltar a sorrir. Patrícia, Theo, seja à vontade. Deputado, uma das questões que foram a tônica, vamos dizer assim, do impeachment da Dilma é a questão da corrupção. E na formação do ministério do Michel Temer, nós temos vários investigados na Lava Jato, né? O senhor não acha que isso compromete um pouco já de início esse governo? Porque a tônica é a corrupção, porque ela é investigada, porque o governo é investigado, porque o Lula era investigado, e aí ele abre um governo indicando aí alguns investigados. O senhor não acredita que isso possa ter uma ressonância aí negativa junto à população? Ele próprio tem citação na Lava Jato 3 vezes, né, o Michel? Sem dúvida. Se eu estivesse no lugar do Michel Temer, eu não faria o que ele faria, tá? Porque como assim? Não faria o que ele faria? Não faria o que ele fez, né? Nesse sentido, tá. de indicar nomes para o ministério nesse sentido. Mas ele tem a sua visão, jurista como ele é, ele indicou porque ninguém está sendo condenado ainda, né? Uhum. Evidentemente, a hora que vier as condenações, possivelmente ele vai trocar de novo, né? Mas enquanto está sendo citado e investigado, ainda não está consumada a situação. Mas se eu fosse ele, eu não faria, porque hoje a tônica da população brasileira hoje é de limpeza total.
Hoje, nas ruas, na mente das pessoas, elas estão com vassoura e que boa. Estão Eu limpando pergunto tudo. pela polêmica em torno do Lula, por exemplo, né? Claro, que foi toda aquela polêmica. exatamente. Né? Para você ter ideia, é exatamente por causa disso que o Eduardo Cunha já está fora da presidência, né? Tá? Mas, deputado, não há uma certa incoerência também, porque a Dilma, ela não foi condenada, ela nem é citada na Lava Jato. As contas de 2015, onde teriam sido apontadas, por exemplo, as pedaladas fiscais, nem foram julgadas ainda pelo Tribunal de Contas. Então não há uma certa incoerência ao usar esse argumento de que, por exemplo, o Temer pode nomear porque esses ministros não foram condenados ainda, mas a Dilma também não foi. Não, mas aí há uma diferença, né? A Dilma, ela encabeça, está encabeçando com o partido dela todos esses lava-jato aí. Tá certo? Você pode notar que todas essas pessoas que estão citadas e foram, uns já condenados no Lava Jato e outros estão sendo investigados, todos eles passaram, inclusive pela Petrobras, ela sendo presidente da Petrobras na época, lá atrás. Então, se puxar o novelo aí, a linha vai esticar a linha. Vamos deixar aqui, deputado, né? Que ela foi afastada, foi impeachmentada por crime de foi afastada por crime de responsabilidade, que não tem a ver com Lava Jato, pelo menos diretamente até esse instante, de forma apurada, não é? Mas é que a situação já virou um caso político agora, né? Tá certo? Tá mais a questão, o impeachment agora virou mais a questão política do que jurídico, tá? Não. Agora, ela vai ter, ela tem agora, já começou a contar os até 180 dias para ela provar essa inocência. Se isso acontecer, como de fato aconteceu na outra, né? Entre os seres humanos tudo pode acontecer, né? O Collor não também recebeu impeachment, depois não foi absolvido, tudo que aconteceu, tá tudo errado contra ele. Já que o senhor falou do Collor, eu ia até perguntar sobre ele, né? O discurso dele foi um discurso muito interessante na minha visão, pelo menos, né? Ele coloca algumas questões, como por exemplo, o fato dele ter sido caçado também por irresponsabilidades políticas, por problemas políticos, né? E ele colocou que a Dilma se virou contra o Congresso e se virou contra a população e fez o estelionato eleitoral, e que isso sim também são argumentos para a tirar do cargo, exatamente pelo que o senhor disse, porque também nós estamos falando de um julgamento político além de jurídico. O senhor tem esse mesmo entendimento? O senhor acredita que é o conjunto da ópera que acabou culminando aí, então, no afastamento da Dilma? Claro, exatamente. Tudo isso contribuiu para que chegasse aonde chegou, né? Infelizmente aconteceu. Eu votei, eu não queria entrar para a história como um deputado que votou a favor do impeachment, né? Porque eu não queria isso para o Brasil. Isso atrasou e está atrasando até as coisas voltar ao normal, né? Eu queria, pelo contrário, estar aqui batendo palma para a Dilma, mas infelizmente não aconteceu. Eu não votei na Dilma porque já desacreditava dessa propaganda, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada ali, tá? Alguma coisa estava errada. Ela estava vendendo uma mercadoria pro consumidor. A hora que o consumidor chegasse em casa e tirar o embrulho, era outra coisa, né? Foi exatamente isso que ela passou na eleição para os brasileiros. Agora, deputado, o PSC, o seu partido, nós falamos aí de partidos que têm em seus quadros aí pessoas ligadas, pelo menos mencionadas ou sendo investigadas pela Lava Jato. O seu partido, que não até então ninguém aparecendo, mas o partido no staff do Michel Temer ainda não foi nem chamado para conversar. Você tem essa expectativa aí de que ele seja para assumir algum cargo, alguma pasta importante no governo Temer? Não, nessa questão já foi sim chamado para conversa, né? Mas já foi contemplado? Para ministério, não. Foi chamado para conversa para termos cargos no segundo e terceiro escalão. Já sabe quais ainda cargos? Não se sabe, né? Porque estão se ajeitando lá. E nessa semana agora vai ser o desfecho final. Mas não qual só para área nós. que interessa? Para Mato Grosso, por exemplo, tem alguma perspectiva? Porque vai ter um realinhamento dos cargos federais aqui no estado também. Também tem. Semana já que tem vem essa vamos sentar conversa para fazer isso, né? Cada um vai priorizar aquilo que ele acha melhor, né? Para puxar para Mato Grosso. Evidentemente que eu vou apresentar algumas sugestões lá para a liderança do nosso partido. O senhor pode adiantar alguma sugestão? Direitos humanos, por exemplo? Não. Hã? Não. Algumas áreas aí, direitos humanos? Não, parece-me que nós temos um bom nome para trabalhar na questão da questão que trabalha o índio. Então, FUNAI, né? Nós estamos trabalhando na questão dessa aí, tá?
Vamos ver como é que fica. Aqui em Mato Grosso, por acaso, acaba de tomar posse, né, um indicado pelo deputado Valtenir. É Valtenir Pereira, né, que indicou Valtenir e o Bezerra, né? Foi o Bezerra, os dois que indicaram o nosso colega Rodrigo, não é? Rodrigo. Não, mas o caso dele é na questão uma questão indígena, mas no Ministério da Saúde. Tá? Não é a FUNAI. Não é aqui na no FUNAI estado. especificamente. O que o senhor achou da indicação do... Eu quero falar outras questões também sobre esse dia fatídico aí, e histórico do impeachment, não é? Fatídico para uns, mas, né, para outros um dia glorioso. Mas o que o senhor achou da absorção do Blairo Maggi no Ministério da Agricultura aqui para o estado de Mato Grosso e para o Brasil? Foi muito boa, né? Inclusive nós trabalhamos, eu faço parte tanto da Comissão da Agricultura, como também faço parte da Frente Parlamentar da Agricultura. E nós trabalhamos muito o nome dele para que ele fosse escolhido, principalmente para Mato Grosso, né? Porque eu particularmente, e a maioria da bancada nossa em Mato Grosso, defende o agronegócio, né? E nós sabemos que Mato Grosso, as pernas que faz andar Mato Grosso é o agronegócio. E o Blairo, o senador Blairo, representa muito bem esse setor. Então nós trabalhamos essa questão. O senhor acredita que ele consegue fazer quase, a gente chama, caixa fechada, né? Ele está indicando o Neri para retornar, está indicando o Novak, que foi secretário dele em vários cargos aqui no governo. E aí seria assim, um super ministério mato-grossense, vamos dizer assim? O senhor acredita que tem esse espaço no governo? Se isso acontecer, quem vai ganhar mais é Mato Grosso, né? Vamos torcer para que essas coisas que essas indicações de fato venham a valer para Mato Grosso e não esquecer os outros estados também, porque os estados precisam, né? O estado do Paraná, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são esses estados que muitos contribuem para a questão do agronegócio. Eu acho que isso aí vai ser uma boa indicação, são bons nomes para que possam produzir resultados positivos. O senhor citou aí a questão do agronegócio. Eu tenho feito essa pergunta para todos os deputados e senadores que aqui vêm ou com quem eu encontro. O senhor é a favor da taxação das commodities, tal como tem sido defendido por alguns políticos, não é? Com ênfase aí o Wilson Santos, que é deputado estadual, líder do governo na Assembleia. Ele diz que fala por si e não pelo governo, mas a taxação do agronegócio em meio a essa crise pela qual passa o país, e Mato Grosso acaba de assumir que ela chegou aqui. O senhor é a favor de que o governo do estado deve taxar o agronegócio? Bom, eu sou a favor daquele que ganha mais, que possa contribuir mais, tá entendendo? Se o governo do estado, que é o nosso governador, que nós fazemos parte da base, achar por bem que deve fazer isso, e se tudo vem a contribuir, eu acho que aquele que ganha mais também pode contribuir com um pouco mais também. Eu acho que não vai ter problema nenhum, não. Mas estamos falando aí da menina dos olhos, né? É ela que tem o agronegócio que tem sustentado esse estado, a economia do estado nos últimos 15, 20 anos. E eles fizeram um balanço essa semana em que eles argumentam que 50% da arrecadação já advém dos bolsos deles, né? Que eles já dão a sua contribuição aí grande, enquanto que nós vivemos no estado que nós temos problemas de logística, nós temos, enfim, uma série de problemas que atrasam a produção também. Tudo isso tem que ser feito um estudo, né, levantar direitinho para que as coisas possam se encaminhar e que nenhum setor possa estar pesando mais a carga tributária sobre ele, né? Eu acho que isso tem que ser balanceado, dividido. Deputado, voltando ao impeachment da Dilma, que situação foi aquela do Bolsonaro de levantar e justificar o voto dele, fazendo aquela alusão ao Coronel Ustra. Qual é a avaliação que o senhor... Eu citei agora há pouco aqui, evidentemente que eu dei uma ironizadinha, né, alguma pasta envolvendo direitos humanos, porque imagina só, aquilo que o Bolsonaro falou pegou muito mal na mídia, todo mundo avaliou de forma pejorativa, não é nem pejorativa, ninguém quer saber, mas naquela época, em glória. Qual a avaliação que o senhor tem sobre aquela posição? Foi o que eu já disse em mídias por aí afora, foi uma declaração infeliz dele, né? Nós vivemos numa democracia hoje que não cabe mais esse tipo de aceitação, né? A democracia hoje está muito polida, muito mais polida do que antigamente. Eu acho que ele não precisava falar isso. Tem tantos outros nomes, se ele quisesse citar, né? Nessa situação, e aquilo eu acho que contribuiu mais negativamente do que positivamente. Deputado, o senhor defende o Bolsonaro para presidente? Bem, ele está no meu partido. Sim. E a gente, quando está no partido, tem que defender as linhas e as posições tomadas pelo partido. Então a gente é soldado do partido. Se isso vier a efetivar,
é evidente que sim, a gente vai Eu apoiar. não sei por que eu não vi seus olhos brilharem nessa defesa aí do nome do Bolsonaro. O senhor defende ou não defende? Ele é um bom nome, tem know-how. É bom tem nome, mas eu acho que... café no bule pra Eu acho que disputar? Marcos Feliciano pegava melhor. Eu acho. O senhor acha que seria... O senhor, essa sua preferência é por conta dos posicionamentos políticos do Bolsonaro? Eu Pô, digo das isso polêmicas, né? exato, eu digo isso porque no gabinete do Bolsonaro tem um cartaz lá que, em alusão à guerrilha do Araguaia, que dezenas de corpos de jovens, adolescentes que lutaram contra a ditadura até hoje não foram encontrados. E no gabinete do deputado tem um cartaz onde se diz, guerrilha do Araguaia, quem procura osso é cachorro. Então isso foi repercutiu em nível internacional, de forma negativa. Repercute, Não, né? Então, eu pergunto se é esse tipo de declaração que leva o senhor a ter uma não tem nada certa a ver com isso, preferência. não. O Bolsonaro é um nome muito popular, tá? Muito popular. É um mito nas mídias, tá certo? Aonde ele vai, ele é tanto querido como odiado, tá certo? Certo. E ele tem posicionamento firme, tá? Então isso me leva a acreditar que o Brasil precisa de um governante que tenha punho forte, Isso não vai atrapalhar nada. Agora tá certo que ele é um diamante, precisa ser polido. Tá certo. Você acredita nisso? O senhor tem... Justamente por esse Você é um homem- posicionamento homem de forte, o senhor fé. acredita nisso? Precisamos Homem de fé. sim. Vamos acreditar, É que né? nem o Michel Temer. Michel Temer é um homem de Já foi posição polido? Hoje tá polido, Michel? Não, o Michel, se for comparar dessas pessoas, ele tá muito na frente de muita gente, não é? Ele, acima de tudo, é um homem que já foi presidente da Câmara 3 vezes, é autor de articulador. vários livros, é jurista. Constitucionalista. Né? Ele tem bagagem para isso, ele entende perfeitamente o que é ser um estadista. Quase igual o Valdir Maranhão, né? Agora o Valdir Maranhão, eu não sei o que aconteceu. Eu acho que o Valdir Ele Maranhão... não se explicou que para você vocês? acha? Não, vamos, já que estamos aqui brincando, né? Não, brincando. Nesse sentido. É sério. É, agora a uma gente brincadeira pode dar séria. opinião. Mas podendo dar opinião aqui. Eu acho que o Valdir Maranhão pode até, talvez, estar tomando um remédio incontrolado e a assessoria esqueceu do remédio para ele naquela manhã, só pode. Porque... Mas ele se explicou, deputado? Ele Explicou conversou com vocês ou ele só deu aquela canetada de novo, Só desfazendo? 2 canetadas, né? Deu uma Parece canetada que e ele sumiu. parece que ele prefere usar caneta só de noite, né? Você É, percebeu? de madrugada, às De 2. madrugada ele vai lá. Tá fazendo sentido que essa sugestão sua aí do remedinho lá. Patrícia Sanches. Não, inclusive, ele está no lado, lá na Câmara, no Corredor Verde, tem muitos humoristas lá também, sabe? Conta a piadinha, né? E dizem que ele está no gabinete com muito pedido, né? Inclusive para desfazer o jogo do Brasil e Alemanha de 7-1. Tem desfazer os casamentos aí. casamentos mal feitos. Tem uma lista grande lá, uma lista grande. Patrícia, vamos deixar uma pergunta aí para o próximo bloco, para o nosso nobre deputado Vitório Galli. Eu queria que você fizesse alguma coisa, queria abrir o próximo bloco com a questão, aquela posição do deputado sobre a criminalização do aborto, não é? Deixa a pergunta para ele aí. Deputado, uma questão que é muito polêmica, vamos colocar assim, é a questão do aborto, né? Há uma linha de mulheres que dizem que o corpo é nosso, então nós temos direito do aborto. Eu, particularmente, sou contrário ao aborto, mas é uma posição pessoal. Mas sou favorável em caso de estupro, estou colocando a minha posição. Mas o senhor tem um projeto e eu gostaria muito de saber o seu argumento em relação a isso. Por que criminalizar esse tipo de aborto que hoje é previsto na nossa Constituição? Mesmo em caso de estupro. O senhor vai responder daqui a pouquinho. Após o intervalo comercial, a gente volta a falar, conversar e entrevistar Vitório Galli aqui no Conexão. E a gente volta com o Conexão Poder aqui na TV Pantanal, canal 22, professora Patrícia Sanches, jornalista Patrícia Sanches, deixou uma pergunta aí, repita por gentileza, minha cara, para o nosso nobre deputado. Quero saber a posição dele em relação ao aborto, em que condicionantes poderia haver ou nenhuma condição e os argumentos do senhor em relação a isso. É claro que nós estamos num programa onde se debate ideias, né? Como disse para o senhor no final do bloco, tenho a minha posição em relação a isso, mas gostaria muito de ouvir a do senhor. O senhor é a favor da criminalização do aborto em caso de estupro também? Sim. Aí eu faço a pergunta, eu vou a mesma pergunta.
quer dizer que matando o inocente resolve o problema do adulto? Mas essa pergunta aí não responde a... Então, né? mas resolve? Então você vai cometer 2 crimes. 2 crimes. Então por isso que eu sou a favor da vida em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Inclusive. Mas imagina essa mãe, deputado, deputado. o resto da vida dela olhando para essa criança. Inclusive, se o senhor prevê que ela adote, ela doe essa inclusive, criança. se ela não quiser a criança, que ela fique. Até sou a favor que o Estado tome conta dessa senhora, da gravidez, tá entendendo? E se ela não quiser a criança, ela doa a criança. Mas matar o inocente por causa de um ato que um adulto fez. 2 não, porque a mulher foi violentada. Que o adulto fez. Tem maníacos aí assistindo o programa, podem estar assistindo Se isso acontecer, meu irmão, o que tem de mulheres por aí que são incompetentes para ser mãe, tá? Porque tem mães que não foram estrupadas e depois de ganhar o filho, tem coragem de pegar o filho e embrulhar num papel... Mas aí são outra questão. Se isso acontecer, vai aumentar os casos. Eu fui estrupada. O que tem de adolescente por aí afora, que vai nas farras... Não, mas tem MR. Papel aceita tudo, meu irmão. Papel aceita tudo. Exames que... Papel aceita tudo isso. Mas, deputado, as Não pessoas que defendem essa possibilidade de se abortar nesse tipo de caso alegam que você vitimiza a mãe além do estupro. Ela é vítima ao ser estuprada e vitimiza a mãe também de ter que levar uma gravidez que ela não quer. Vamos para o outro lado. Então você vai aliviar a mãe matando inocente? Não é essa, não é a minha posição. Você acha que no primeiro dia, no segundo dia de gravidez, aquilo não é vida? O que é aquilo lá? É uma vida. Não, fecundou já é vida. É vida, então. Então vamos matar uma vida para tirar... Embriãozinho já tá... mãe. Eu entendo, deputado. Eu também sou a favor da vida em todas as situações. Mas... eu não estou dizendo que eu não sou contra o aborto. Então, que eu sou contra o aborto. Então, nesse caso, você é a favor que mata inocente, então. Cada caso é um caso. Entendeu? Então existe caso que mas eu não apresentei um projeto de lei. Eu não apresentei um projeto de lei criminalizando isso. A questão é que a proposta é do senhor, não é? Ou a defesa, pelo menos, é do senhor, a ideia é do senhor. Que e represento milhões de pessoas que têm essa ideia. Eu entendo e respeito. E está em que fase a tramitação? Está em tramitando. É um projeto de lei. Está em qual comissão atualmente? Está na Comissão de Justiça. Depois disso já segue para o plenário? Mas já vai para o plenário já? Vai para o plenário. E ele aprovando, o que ele vai definir na prática, assim, na lata? O que ele vai defender a vida, meu irmão. Defender a vida. Você vai deixar de ser crime, vai criminalizar, inclusive. Criminalizar, claro. E se a mãe for abortar, é crime. A mãe é assassina também. Deputado, quer dizer que a mãe vai tornar um assassino em visão por ocasião do estupro. Mas tem algum estudo que o senhor fez? O senhor levantou algum estudo que apontasse isso? Não, tem muita gente aí, tem muita inclusive mãe tem mães dando de migué, dizendo que foi estuprada. Exato, claro que tem. É muitas. Inclusive tem mães que abortaram e se arrependeram. O senhor não acha que isso vai... Sendo estuprada. No caso de estupro, entendo. Que a mulher mas é um fica assunto com uma marca... bem delicado. Claro, você não acha que vai incentivar o estupro aí ilegal e aí que mães podem vir a morrer em relação a isso? Não, isso não vai estimular. Porque o safado, o sem vergonha, o escrúpulo, ele vai continuar do mesmo jeito. Tá? O que nós temos que colocar é ter mais segurança, é colocar mais polícia na rua para evitar a situação. A mulher que foi estuprada, não entendi a colocação do senhor. Ela é safada? Não, eu estou dizendo é o estrupador, meu filho. Não, porque eu falei da mulher que for estuprada, que ficar grávida, e for proibida, porque hoje legalmente é aceito. For proibida. O senhor não acha que isso pode estimular o aborto ilegal? O senhor não acredita que possa estimular o aborto ilegal? Porque o aborto por si só já é ilegal, né? Não, mas nesses casos de estupro, hoje é legal. Que essas mulheres passem a procurar esse meio. É essa a pergunta. Não. Se a mulher foi estrupada, ficou grávida, só em ela ser estrupada e não ficar grávida, ela já está penalizada, tá ou não tá? Tá, para o resto da vida, então, qualquer situação. Então, agora se ela ficou grávida, ela vai penalizar ela vai ter mais um dia de culpa ainda. Além de carregar porque foi estrupada, ela vai ser criminosa. Não pode ser visto, não, deputado? Isso nem que não for aprovado hoje, moralmente ela é criminosa. Deus enxerga tudo na nossa vida. Deus jamais vai castigar o inocente para justificar uma causa. Deputado, isso não pode ser visto, não, deputado, por um outro lado, eu vou perguntando e perguntar não ofende, isso não pode ser visto
pessoas de má fé, homens de má fé, os maníacos propriamente. Poxa, opa, então quer dizer que tanto faz como tanto fez, vai ser, né, criminalizado, quer dizer, não vai fazer a menor diferença então. Mas no projeto, não estou tirando que o estuprador não é criminoso. O estuprador é criminoso, o estuprador tem que ir para cadeia. É nesse que eu falei, que é o safado, o sem vergonha, tem que ir para cadeia. Tá entendendo? Ou será que ele só vai para cadeia se engravidar a mulher? Em toda situação, de violência, não claro, só é uma violência. É uma violência. Mas... nesse caso também, a mulher é vulnerável nesse sentido. Tá? Nós temos que ter políticas públicas, temos que ter mais segurança, para que a mulher tenha mais segurança e andar na rua tranquila. E a índole tá? de uma criança que nasce fruto de um estupro. Um maníaco estuprou e a criança, por lei, tem que nascer, não é? Primeiro a lei divina, depois a lei dos homens. Tem que nascer. Nasceu. Pai, quem que é o seu pai? Ah, meu pai é o traficante, ou o estuprador, o maníaco e tal. Isso eu não considero na sua proposta. Não precisa. Inclusive tem muitos brasileiros hoje que são produtos, foram nascidos em virtude de estupros. Tá aí tão tranquilo, vão viver tranquilo. Sim, que hoje é o direito da mãe de decidir entre uma coisa e outra. Lógico que não vamos obrigar quem foi estuprada a abortar, nem vice-versa, né? Mas tenho certeza que toda mãe cristã, toda mulher cristã que teme a Deus, que sabe que Deus é o doador da vida, mesmo que ela foi estrupada e ficou grávida, ela vai segurar essa criança. Pode ter certeza disso. Quem joga fora um bebê, uma criança, uma vida, é porque não tem Deus na vida. Pode ter certeza disso. Tem que pegar cadeia perpétua. Mas é isso, eu não acho que isso não há um vale. excesso de intervenção do Estado na vida privada. A Patrícia Sanches acabou de dizer aqui, a gente não pode obrigar uma mãe a abortar, mas a gente, de acordo com esse projeto, pode obrigar a mãe a ter o filho. Essa é a questão, não há um excesso de intervenção. Eu respeito a opinião do senhor quando diz que defende a vida em primeiro lugar, mas também não há um excesso de intervenção do Estado na vida da pessoa? Mas uma da missão do Estado é também defender a vida. Sim. E se a missão do Estado é defender a vida, ele pode muito bem também defender a vida no corpo da mulher. A mulher tem domínio sobre o corpo, mas não tem domínio sobre a vida que está dentro dela. Mas a vida que está dentro dela é outro corpo. Entendo. E, acima de tudo, inocente. Mas, deputado, a dignidade da pessoa humana também é um direito da pessoa, da mãe, e também está previsto na Constituição Federal. Ao mesmo tempo que a Constituição preserva a vida, preserva também uma vida digna. Então, há um choque de princípios aí. Não, então, o problema é que você não pode isentar um matando outra. Tem que saber diferenciar as coisas ali. Tem duas vidas em jogo. Tá entendendo? Entendo. Na dúvida, o que você faz? O que diz a lei de trânsito? Um exemplo. Vamos colocar um exemplo aqui. Na dúvida, o que a lei de trânsito faz? Ultrapassa ou não? Na dúvida. Você tem que ter uma direção defensiva. Você tem que ser Não, cauteloso. ultrapassa ou não? Na O dúvida. senhor está muito perguntador hoje, deputado. Você quer tomar meu lugar aqui. Mas essa posição, só Deixa para eu fechar esse assunto, não sei se você quer falar mais alguma Não, coisa. pode ir. Vale também para o caso em que a vida da mãe está em risco? O senhor acha que mesmo assim tem que levar à frente e ver se a vida vinga? Não, A vida do Porque hoje também outro critério nesse caso de aborto é se a vida da mãe estiver em risco, comprovadamente, aí se retira a criança. O senhor acredita? Só que existem mães que tentam, né? Pensam assim, se eu morrer, morri. O senhor acredita que nesse caso também deve ser proibido? Sim, é vida que está em jogo ali. Então, mas é uma vida Então, e a outra mas, vida. sim, mas deputado, comprovadamente que a vida da mãe está em risco Você está também. matando um e salvando a outra? É justo isso? mas Mas deputado, se tá pelo em seu Tem que projeto... esgotar todo o recurso, tem que esgotar tudo. Você tem um parente que está na UTI, está todo entubado, você tira? Mas é que isso acontece só quando comprovadamente, por meio de exames... Esse que é o problema. Esse comprovadamente, também tem entre aspas, né? Mas, deputado, Não, esse comprovadamente. projeto... A vida tem que estar na frente, é em primeiro lugar, meu filho. Vida em primeiro lugar. Mas, deputado... Eu conheço pessoas hoje Só- que são advogados, são advogadas, são professoras, são jornalistas, são deputados. Não vou citar o nome dele aqui, porque eu não tenho autorização para fazer isso. Mas é deputado, é colega meu. Ele é fruto de um estupro. O Jean Willis. E a mãe dele foi orientada por pessoas, tá? Da sociedade com altos graus de estudo, orientou ela para jogar ele para fora.
Mas, ela deputado, não jogou. É uma vida. Vou levar. mas esse projeto do senhor que criminaliza o aborto, ele não mexe nessa questão do risco de vida, né? Continua Mexe permitindo só nessa questão o do aborto estupro. nessa possibilidade. Então, o senhor acabou de fazer uma defesa, mas o projeto do senhor não trata disso. Não, O não senhor- entra nesse assunto. O senhor, né? o senhor eu pensa... entrei na questão da defesa porque eu Entendi. defendo a vida Entendo. absolutamente, a vida. A vida em primeiro lugar. O Jean Williams é fruto de... Esse colega seu não é o Jean Williams, não, que é fruto de estupro, não, né? Não, não. E se fosse, não citava o nome. Eu respeito por ele. Ele é uma pessoa. Como ele que é uma está a relação pessoa- do senhor com o Jean Williams a propósito aí? Tranquilo, Lá? tranquilo. Ele é um E ser aquela humano. cusparada que ele deu no seu colega Você acha que tá Bolsonaro? tendo excesso? Não, se lá fosse dentro? em mim, ia ter briga. Briga de mim, O senhor Ia ter briga. Eu ia arrancar a reagiria barba dele. como? Pastor não briga. Barba de homem. O homem não gosta na cara de outro, não, rapaz. O senhor reagiria como, deputado? Mas aí você pega Na pra porrada O mesmo? pastor não pode brigar de porrada, não, rapaz. O pastor defende as suas ovelhas. O pastor tem cajado e espada. Sabia disso? Mas o senhor acha que tá Tá com tendo cajado aí? excessos lá, dos dois Hã? lados, ou excesso só do lado do Jean Williams? O excesso lá mais é deles. Essas pessoas, esses, como é que dá o nome, gente? Ideologistas, né? Que defendem LGBT? os gayismos, os gayistas, os gayistas, tá entendendo? Essas pessoas ideológicas nesse sentido, eles não respeitam as pessoas, não tem diálogo eles. Você acredita? São radicais. Você acredita se o Jean estiver sentado e eu sentar perto dele, ele sai fora? Isso acontece comigo, com o Bolsonaro, Isso é com o Marco discriminação também, não é? Feliciano. Hã? Isso Mas, é deputado, discriminação. Mas, Ele deputado, discrimina a gente, ué. Mas, deputado, isso foi muito comentado porque em um vídeo que o Bolsonaro gravou, ele No mesmo avião? gravou sentando ao lado, é uma provocação ali, foi uma provocação, Jean Willis. O senhor não acha também que essa reação Não, mas, dele, por meu exemplo, irmão, é uma forma ali de... estava numeradas as passagens, então quem provocou foi a empresa que provocou, que sabia que os dois iam viajar, Não, colocou os dois números Mas juntos. ele entrou filmando, olha aqui, ele já está filmando antes Porque de ele chegar e descobriu sentar. que a passagem era igual, por isso que ele fez isso. Mas essas pessoas que o senhor se referiu, Não, você tá eles não justificando. reagem assim, talvez porque... Não, eu conversei com ele, Deputado, Com quem? Com o Jean? Não, com Bolsonaro. com o Bolsonaro, eu conversei com ele. Essas pessoas que o senhor se referiu, elas não reagem assim porque sofrem muito preconceito no dia a dia e talvez uma reação dessa forma seja porque estão cansadas e nós vivemos hoje, século XXI, as pessoas têm direito de poder fazer escolhas. Então essa reação dura não é por causa disso? Muito da defensiva? Não, bom, eu não sei por que as pessoas só veem preconceito em cima dos gays, né? Os gordos também, os gordos, os obesos têm preconceito, ninguém fala nada, tá? Pessoas deficientes têm preconceito, ninguém fala nada. Só que Por que, assim- que só os gays é que focam em cima dele? Por quê? Eu não vou defender os gays aqui não, mas assim, os gays, esse segmento LGBT, enfim, esse é um segmento mais, não sei se é mais politizado, não sei qual que é, só sei que eles são radicais quando o assunto cai na mesa, eles são intransigentes, eles vão, aí partem para agressão verbal, em alguns casos, não são todos, né? E aí... São os militantes. o Eu segmento conheço o dos gay, gordos Paulo, eu fazem conheço a- o gay que fica na dele. Eu conheço Passivo. o gay, tranquilo, inclusive tá vivendo, sabe que a ação dele tá O errada, senhor tem amigo não gay? é normal. O senhor tem Hã? amigo gay? Tem amigo gay? Tem. Amigo mesmo? Inclusive ou- tem gente da minha família que é gay. É mesmo, não sabia Claro, dessa então. história. Hã? Tem uma relação boa, assim. Mas, rapaz, eu respeito, agora eu não aceito o que eles fazem errado, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a prática homossexual é abominação diante de Deus. É abominação. Entendi. Tá certo? É a mesma coisa. O adultério é abominação diante de Deus também. Você é casado, você traz sua esposa, você está se abominando diante de Deus. Tá? E a Bíblia diz, lá no texto bíblico, está bem claro, tanto no Velho Testamento como no Novo. Tá? O homem que se deitar com outro homem, como se fosse mulher, é abominação. Isso vale para a mulher também, porque a palavra homem no grego ali é andropos, não é antropos. E, deputado, Tá? o senhor é a favor que professores discutam isso nas escolas? Sobre o quê? Esse tipo de Questão de sexualidade, gênero. minorias, Eu sou a favor. cartilhas, Quem tem, inclusive claro que eu através sou de cartilhas. contra. Quem tem responsabilidade. A escola não educar- pode fazer isso? Para criança não. Criança não. Quem tem que responsabilidade de dedicar a sexualidade são os pais. Tem que até educam. uma tá? proposta Agora, da CPI do MEC, é como é que isso? pode? Como é que pode uma criança, você tem uma criança com 6 anos de idade e a professora ensinar ele a colocar a camisinha no pênis? Tem cabendo um negócio desse? É segurança. Você né? está estrupando a criança. Essa é a verdade.
A senhora contra, então, esse ensinamento Claro. de prevenção nas escolas. A revista, que era Porque aí para ser não estamos distribuída... falando de homossexualismo, estamos falando de prevenção. Claro, já é outra coisa, é outra coisa. Claro que tem que ter prevenção na escola, tá? Como então que vai Tem ser que ter esse ensino, prevenção. então? Se a professora... Mas espera a criança ter idade para isso. Qual que é a idade que a criança tem que Tem que ter no pra- mínimo. Nós estamos respeitando a inocência das crianças hoje. Infelizmente, tem que ter no a mínimo quanto sociedade tempo, Quantos não anos? está respeitando a Quantos inocência anos, das crianças. na sua opinião, deputado? Olha, na minha opinião, Porque a gente de vê meninas de formação... 11 anos grávidas, né? Por que está grave? Infelizmente. Por quê? É pela Falta de sociedade, informação. Falta de informação. De não é, informação Fábio? nas escolas ou em casa? Em todo Em lugar. todo lugar. Hã? Falta de É em ensinação casa, na família, é em casa que tem que ser. É o convívio com Tá? os amigos, com as más amizades. Agora, essa questão das meninas ficar grávidas precocemente é a libertinagem sexual que está acontecendo. Se essas meninas tivessem sido educadas em casa pelos pais e na escola propriamente, mesmo com os 10, 9 anos, deve-se usar camisinha, exige a camisinha, é assim que coloca, é assado. Você não acha que isso seria produtivo, resolveria essa Tem um tempo certo esse para isso. problema? Tem um tempo certo para isso. Tá? Você estimula. Então me fala, qual que é esse tempo? A próprio sistema hoje está estimulando as pessoas a terem a atividade sexual precoce. Isso é um prejuízo enorme. Com isso, está aumentando as creches, está aumentando as... como é que chama as crianças lá no... CMEs, os CMEs, enfim... E é lá nos orfanatos. Nos orfanatos, tá? É um ser humano Existe inacabado gerando outro ser humano. Isso não pode acontecer. Senhor, Deputado, o defende senhor uma- apresentou um projeto para acabar com aquele comitê de gênero no MEC, ou seja, que existiria para consultar e discutir isso. Não é um projeto, é uma CPI, não é? Não. Eu ia O perguntar. senhor apresentou um projeto para assustar a portaria que instituiu o comitê de gênero. Uma indicação que eu fiz. Foi uma Então- indicação que eu fiz ao MEC para assustar. Por quê? Porque nós aprovamos no Congresso, Sim. na Câmara foi aprovado, que... Mas não é um retrocesso, já que o senhor defende? Retrocesso por quê? Porque o senhor disse que pode ter uma discussão, ensino a partir de uma determinada idade. Se o senhor está assustando um comitê que vai propor, fazer Porque estão estudos querendo nesse fazer isso sentido. para as crianças, que estão com mamadeira ainda. Mas você não me falou a idade, que eu perguntei para o senhor 3 vezes. Que idade, então, A partir de 10 anos, a idade boa para isso. Para começar a entender, ensinar. a ter esse tipo A ter. tanto na escola, mas não como em estão casa fazendo pode- hoje. Hã? Em casa começa cedo, meu irmão. Se o pai esperar nascer a criança para educar, ele já está atrasado. A educação Sim. da criança começa no ventre da mãe. Tá bom. Ó, eu tenho que mudar de assunto aqui, já me deram o sinal que eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas... Não, o antes- assunto é ela. Pode vamos embora. Não, tá boa a discussão. Esse Tá assunto boa, é muito tá boa a mas discussão. É família, meu filho. Isso mexe com família. E família é a minha bandeira. Fica Senão, tranquilo. eu sei que é sua bandeira, mas você tem várias bandeiras, deputado. Eu vou aqui, tem outra defesa do senhor aqui, que é sobre as CNHs, não é? De estudantes, de pessoas com 16 anos. O senhor defende que um garoto, que uma pessoa de 16 anos possa já tirar a sua CNH? É essa que é a pergunta, A sua né? CNH provisória que está no projeto. Provisória, provisória, exatamente. É, provisória. O senhor Tá? defende isso? Meu filho, Você manda muito meu filho, eu tô me convencendo disso. Né? eu tenho quase 60 anos. Você tem quantos anos? Ah, não gosto desse horário aqui, não vou falar. Tem criança assistindo. Viu, Paulo? Então vamos chamar você de Paulo. Não, eu tô brincando, só pode Tá me chamar certo. de meu filho. Paulo, Pastor também, embora eu não seja pastor, mas pode me chamar se de com seu filho. 16 anos o cidadão, a cidadã, tem autonomia para escolher os seus governantes, você acha que não tem autonomia para dirigir um carro? Eu, Então, o senhor é particularmente, favorável à redução da maioridade particularmente, penal. Exatamente por causa disso. Exatamente por causa disso. Tá? Tá certo? Então, com 16, você acha que quem defende a questão da maioridade penal, né? Que só pode ser com 18 anos. Teve deputado, teve coragem na CCJ se levantar e falar que uma pessoa com 17 anos, 11 meses e 29 dias ainda não é responsável pelos seus atos. Você acha que uma pessoa com essa idade não sabe a diferença de uma chupeta por uma escopeta? Só você abrir as páginas policiais, você vê tanto menor assaltando, matando. Mas Exatamente. deputado, dirigir um carro e cometer um crime são coisas diferentes, não são? Eu pergunto isso porque dirigir um carro é um ato mecânico e cometer um crime tem uma influência, às vezes, sociológica, psicológica,
do ambiente, tem vários, do ambiente até que não, Da mas... família. É, assim, mais sociológica e A questão da psicológica. irresponsabilidade Você que a acha gente- que não são coisas diferentes nesse sentido? Tem os A pessoa adolescentes pode dirigir um revoltados carro, que bebem porque é um demais. ato mecânico que ela faz. Agora, a questão do crime, tem vários fatores ali. Ô, Theo, um cidadão com 16 anos, ele tem tanta informação hoje, ele sabe o bem e o mal, tanto quanto qualquer outra idade. Tá certo? Inclusive, nós que já estamos, eu no meu caso, estou com quase 60 anos, tem cidadão hoje com 16 anos que tem muito mais informação do que eu. Então, essa questão de falar isso, aquilo, ele sabe muito bem que carro, inclusive, ele sabe dirigir muito bem carro, sabe dirigir, conhece sinal, tranquilo. Entendo. Não tem problema nenhum, não. Mas a criminologia, deputado, ela diverge, estuda muito para explicar um único crime. Para discutir um crime, a criminologia quebra muito cabeça. Então, o que eu estou querendo dizer é, uma pessoa pode realmente dirigir aos 18 anos, segundo o senhor, mas cometer um crime não é algo mais complexo para se analisar e se punir, por isso que as pessoas que são contra a redução da maioridade penal têm essa posição. O senhor não acha que é muito simplista você dizer que pode se reduzir a maioridade penal porque a pessoa pode votar e porque a pessoa pode dirigir um carro? O senhor não acha que é simplista essa visão? Então quer dizer que um cidadão com 16 anos, um assalto, a mão armada, qual que é mais perigoso? A arma na mão de 16 anos ou com maior de idade? A mesma coisa, né? Então, um velório que aconteceu com um criminoso maior de idade e o outro velório com um criminoso menor de idade, qual a família vai chorar menos? Todo mundo chora igual, ninguém... Eu entendo, deputado, mas é porque o ECA considera... responsabilidade. E essa entendo. carteira que eu estou defendendo não é titular, não é a definitiva, é uma provisória. Ele está dirigindo, ao mesmo tempo que está dirigindo, ele está também se aperfeiçoando no volante. Vamos encerrar o assunto? Com responsabilidade. Mas é porque o ECA, ele considera o adolescente, ou seja, a pessoa até 18 anos, uma pessoa ainda em formação, ou seja, que pode mudar. Então, esse é o argumento. Como agora? Você também acredita nisso? Que uma pessoa que ainda está com 17 anos, 11 meses, 29 dias, não está em formação ainda? A lei brasileira Se considera. esse estatuto da criança e do adolescente aí... Dá licença. Tem que ser, tá mais que na hora de ser revisado, né? Porque Dá licença. cada coisa que dá tem nesse licença. ECA... É a mesma coisa, uma quer dizer que duas pessoas com essa idade, um homem e uma mulher, um cidadão, eles não sabem como é que faz uma criança? Isso, Deveria saber. Sabe de nada, inocente. Eu vou para o intervalo comercial, porque senão eu vou apanhar aqui, não é? Mas a gente volta em um minuto só. Aguarde aí que a gente volta com o Vitório Gali após o intervalo comercial. Estamos de volta aqui, Conexão Poder, TV Pantanal, com Vitório Gali, deputado federal, presidente do PSC. E Vitório Gali, que é um nome... A gente volta a falar daqueles projetos, daquelas questões polêmicas, propostas e defesas do deputado, no final desse bloco. Vamos falar aqui, se não dá tempo de falar de política, se não falar de política aqui, eu fico meio... Deputado, o nome do senhor foi colocado ano passado, esse ano já se mantém no rol aí de outros nomes para disputar a prefeitura de Cuiabá, não é? Está de pé ainda, o senhor está predisposto, a sua base, o seu grupo, como é que está essa discussão aqui em Cuiabá? Enquanto o partido, eu sou soldado do partido, enquanto o partido estiver mantendo o meu nome, eu sou um pré-candidato à prefeitura de Cuiabá. É projeto do PSC Nacional de colocar nas capitais um candidato a prefeito. Então, como o meu nome no partido desponta aqui na capital, a gente está com essa proposta, né? Eu fiz um acordo com eles, se eu tiver condições de no mínimo de 15 a 20 pontos de intenção de voto na época, no início das campanhas, a gente vai se mobilizar para isso. Quando que o senhor considera início da campanha? Junho? Julho? Mês de agosto, né? É que agosto já O tem que estar com calendário registro, eleitoral mudou, né? Não, 15 de agosto tem que estar com registro, né? As convenções terminam dia 15 de agosto, porque diminuiu tudo agora, né? Então, se até agosto a gente tiver uma intenção de voto e a gente já tiver partidos no arco de aliança que me dê sustentação logística de campanha, tempo, porque o PSC não tem tempo.
Eu não vou fazer que o Enéas fazia, né? Meu nome é Enéas, né? Então não vai, eu tenho que apresentar uma proposta. Pesquisas governo, nessa altura né? do campeonato, estamos em maio, não te interessa então. Se apontarem lá o senhor nem com traço na pesquisa, isso não lhe afeta, não lhe abala. Eu já tô bem animadinho, porque saiu uma pesquisa e estou com 9 pontos. Olha. 9 pontos. Então 9 pontos a gente já se anima, né? fica- Mas o senhor vai fazer trabalho de base ou o senhor vai só usar o seu trabalho na Câmara Federal? O senhor está percorrendo os bairros? O senhor está fazendo Não, isso? se isso acontecer, eu vou me licenciar Eu digo agora né? para... Não, eu sempre estou trabalhando, sim. Você não está vindo muito Tá pouco em trabalhando, Cuiabá, né? não, deputado? Hã? Você não está vindo muito pouco em Cuiabá, não? Só Não. fim de semana. Não, Eu sei que lá é tá bom. corrido, lá em Brasília, mas assim, tem que ter o cheiro do povo, tem que estar junto, batendo nas costas, ouvindo o que o povo quer, para trazer proposta para a comunidade evangélica. Que são poucas, são muitos evangélicos e as propostas. Porque um evangélico é mesmo que um outro católico, por exemplo. Mas isso, você falou um negócio interessante, a população cuiabana é 40% evangélica, entendeu? Aí, 40%. 40% evangélica. Então, e também há um desejo dessa população evangélica ter um nome evangélico para eles votarem. Então, é um segmento, né? Então, estamos trabalhando nisso, eu espero, se for tudo na minha vida é vontade de Deus, né? Se for da vontade de Deus, a gente vai efetivar isso. Caso contrário, a gente vai escolher um bom nome para apoiar. Deputado, como que o senhor pensa uma candidatura? Seria num bloco... Porque hoje, atualmente, um grupo ligado ao prefeito Mauro Mendes, né, que são partidos de direita, um grupo de esquerda tentando formar uma frente popular com PT, PMDB e PDT, PCdoB, PT e PDT. Como que se encaixaria uma candidatura do PSC? Seria uma candidatura, por exemplo, independente desse grupo? Se formaria com quais partidos mais? Qual que seria o discurso? Seria um discurso assim, de ultradireita, mais voltado para esses... Eu não vou citar o nome dos partidos aqui para vocês, porque eu acho cedo ainda, né? E alguns que têm a simpatia comigo podem lá na frente desistir do projeto, né? Mas eu já estou conversando com 5 partidos. Tá? Você vai dizer nome nenhum deles? Não vou dizer não. Estamos conversando com 5 partidos, somando esses partidos, nós vamos ter uns 3 minutos e meio de televisão, então dá para fazer uma situação bacana. Pouco ainda diante de um... Mas o pessoal quer, eu também não vou... São partidos que não estão ligados a nenhum desses grupos, né? Grupo do prefeito Mauro Mendes e nem PT, PDT e PCdoB. Desse aí não, mas do Mauro tem. Do Mauro tem. Agora, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, né? Eu numa campanha você não pode estar acusando ninguém, né? Pessoalmente. Inclusive, eu quero até parabenizar o governo do Mauro Mendes, que tá bom, o com governo toda dele? a dificuldade que está tendo, ele está trabalhando bem, não é? Mas a gente vê a questão, um partido só cresce se tiver nome candidato a majoritário. Então, eu quero que o partido cresça. E todos concorrentes, né? Eu também, até no interior do estado, porque eu já tenho 21 nomes de pré-candidato a prefeito no PS. Cidades polos ou cidades menores? Da cidade de Polo também, tá? Então, eu estou orientando o seguinte, não chama ninguém de adversário, né? Ninguém de adversário, porque assim? Você sabe o que é adversário no grego? É Satanás. Então, numa campanha hoje, você chama ele de Satanás, é adversário. E você ganhou, você vai ter que chamar ele para governar junto. Se aliar o capeta para... Como é que pode? Você faz aliança com Satanás depois? Como que você avalia o governo Mauro Mendes aí? Você falou que está assim, mas assim não ficou claro para mim aí. O governo dele está bom? O que o senhor tem visto como positivo? Eu não tenho o que reclamar, negativo? não. É dificuldade. Hoje não adianta. Do jeito que nós estamos indo, mais com essa crise que está com o PT aí, o PT deu perda total em tudo, né? É difícil trabalhar. Ainda mais nessa questão que hoje nós temos que mudar essa questão, porque eu sou municipalista, né? O Estado e a União não geram impostos, quem gera é o município. Possibilidade do PSC se aliar à candidatura do Blairo, do Mauro. Que são muito ligados, né? Do Mauro Mendes. Existe essa possibilidade, não? Não sei como é que está isso, hein? Mas não sabe, sou presidente do partido. Do PSC? Você falou do PSD? PSC, não PSD. PSC. Ah, PSC? É. Sim. Se lá na frente a gente não tiver uma conjuntura, né? A gente vai escolher o melhor nome na A prioridade é a candidatura própria, projeto próprio. Exatamente. A prioridade é isso. Ou até mesmo, primeiro, porque Cuiabá vai dar segundo turno. Você acha mesmo nisso? Claro que tá. Segundo turno está escrito em Cuiabá.
Porque se todo mundo que vem aqui fala que tem, igual você falou que tem 9%, chegou teve um outro aqui, volta ali e diz que tem... Quem que o senhor acha que tem possibilidade de ir para o 8%? segundo turno, já que o senhor prevê um segundo turno? Pré-candidatos aí. O senhor acha que o Mauro Mendes é um deles que estará? Sim, o Mauro Mendes vai ser um, tá? Aí vai ser alguém Agora de oposição. a segunda vaga vai disputar os outros aí. Vamos ver quem tá É melhor. igual né? aquela história do Blairo, né? Primeira vaga, todo mundo falava que já era dele, É, na segunda. Se eu for candidato, eu espero estar junto com ele no segundo turno. Assim. Fica tranquilo. Aí o Bolsonaro vem, tinha uma viagem dele marcada para Dia agora. 19, eu tinha Maio. dia 19 agora, eu tinha uma pré-agenda com o Bolsonaro para nós focar e reforçar também a vinda do Taborelli, né, como a base dele é Várzea Grande. Nós ia fazer até um encontro lá, na Várzea Grande. Mas o Bolsonaro foi para Israel, uma visita junto com o pastor Everaldo, que é o presidente do partido. Eles foram para Israel e vai voltar quinta-feira que eles voltam. Então vai ficar muito em cima. Então ele pediu para jogar umas 3 semanas. Ele não tem a data definida então. Mas ele vai vir para cá. Vai vir. Para dar um reforço aí, né? Com ênfase lá em Várzea Já Grande. tem um lá em Várzea planejamento de quantos candidatos vocês devem ter a prefeito? A prefeita é 21. 21. 21. Inclusive nessa janela agora veio mais 2 prefeitos que veio conosco no PSC. Da onde? Um de Grande. Juruena, Uhum. Juruena, tá? Que vai à reeleição, né? E o outro é o vice-prefeito e colíder. Entendi. O senhor, eu ia perguntar para o senhor o seguinte, o senhor citou aí o Taborelli, qual que foi a avaliação? Qual a avaliação do senhor sobre esse episódio que houve recentemente na Assembleia Legislativa, onde o Taborelli se exaltou, deixou ali o dispositivo, quando xingou ali, foi xingado também, enfim, ele se envolveu num entreveiro ali com o ex-governador Simão Barbosa, que está preso. E reza a lenda que ele tinha brigado uma outra comissão, aí foi lá e brigou nessa, brigou, né? E ele saiu lá e fechou a sessão, os servidores ficaram bravos, eles estavam esperando para discutir o RGA, ele foi lá e chegou, sessão levantada, não tem deputado aqui, pronto. Tenho dito. Tenho dito. Aí os servidores gritaram, ele só fez Ele tá assim, certo. acabou. Cada um tem o seu temperamento, né? Eu não faria isso, né? Eu não faria isso. Agora cada um tem o seu temperamento e responde por ele depois, né? O senhor não faria porque você não acha o Silvão um ladrão? Não é que... São pessoas que têm que ser respeitadas, né? Quem vai dizer que é ladrão não é o Ministério Público, né? Ele que vai... A justiça, né? É a justiça que vai falar isso. Vai dar Mas o Taborelli é um potencial nome que vocês estão trabalhando eu não tenho poder de juízo para julgar ninguém. O Taborelli seria, então, aí um desses 21 pré-candidatos? Sim, 21, Tem as melhores condições aí de se eleger, na sua avaliação? Rapaz, ele está bem, pelo menos o segundo colocado lá é ele, nas pesquisas internas que estão fazendo lá. Esse aqui é a grande questão, né? Porque o primeiro colocado lá é a situação, né? Que está lá, os campos lá do Lucimar, que é... E ele está com 9 partidos lá com ele. 9 partidos. Eu creio que vai dar uma briga boa lá. Vai dar uma briga boa. E nós temos pré-candidatura, isso eu lembro que alguns... Lá em Várzea Grande o martelo já está batido. Está batido. Vai ser lá candidato. está selado, tá? Lá está selado. Aí nós temos em Campinápolis, nós temos em Vila Rica, nós temos pré-candidatura em Nova Chavantina, nós temos pré-candidatura em Ribeirão Cascalheira, nós temos pré-candidatura em Barra do Garça, nós temos pré-candidatura em Juruena, Alta Floresta, Peixoto. Olha, pois não. Eu ia falar assim, Sorriso. já foi discutido com o governador como vai ficar os partidos que vão se enfrentar, obviamente, em muitos momentos, em outros não. Há alguns pedidos normalmente nessas épocas de campanhas municipais para que o governador não interfira Patrícia, tanto. tá. Isso vai ser discutido? Foi discutido? Foi. Não vai ser discutido? Patrícia, nós já fizemos uma reunião com a base do governo, inclusive a pedido do governador, o vice-governador também estava junto, e a orientação do governo a princípio é que cada partido tem a liberdade de lançar candidatura própria e lá na frente uma pesquisa vai definir quem tiver melhor nos partidos da base, a gente fecha o grupo com ele. Então essa é Por falar. Porque Então, vai ficar. Já a pensou? ideia é unir o máximo possível. Claro, unir o máximo possível, né? Aí é lógico, tem aquelas brigas que a gente chama paroquiais, né? Que no... Embora que eu acho difícil no município, porque cada município tem a sua Mas peculiaridade, tem por né? exemplo, Alta Floresta, o PT e o PSDB se dão bem, né? Que é uma coisa assim que chama atenção. Então tem essas olha, brigas, vocês tem estão essas juntos lá. brigas paroquiais, a Exatamente. gente fala, né? A propósito aí, citou aqui o governador, qual avaliação, pode voltar depois na questão partidária, qual a avaliação que o senhor tem do governo Pedro Táxis aí, diante especificamente esses últimos acontecimentos aí, que o governo tem se posicionado
com frieza até diante da questão do reajuste geral anual dos seus servidores. A crise é nacional, chegou a Mato Grosso e está deixando em descontentamento dezenas de milhares de servidores. No âmbito geral, qual é a avaliação do senhor sobre o governo Pedro Táxi, considerando também essa questão dos servidores? Ainda tem essa questão, né? O próprio governador fez a sua própria avaliação. Ele falou que se fosse avaliar ele dava nota 6. Mas isso lá atrás, antes de falar de RGA, hein? Mas essa avaliação ainda continua vendo esse negócio, né? Porque o governador Pedro Táxi ainda não tem essa situação de ter um governo pleno nessa situação, porque pegou uma casa arrumada e em seguida também pegou esse desgoverno da União que afeta os estados. Inclusive o que está segurando, dando um fôlego econômico para o estado de Mato Grosso é o FEX, que nós trabalhamos já e já conseguimos liberar as 2 parcelas já do FEX. Eu ia perguntar para o senhor, há um otimismo, não sei se exagerado ou não, do governo em relação à chegada do Michel Temer à presidência da República, né? A gente sabe que tem questões que estão sendo destravadas, a exemplo da questão da renegociação das dívidas dos estados, a própria liberação ou acelerar essa liberação do FEX. Já teve algum tipo de reunião para alinhar as questões que agora vão ser levadas para o Michel Temer? O senhor enxerga o início do governo Temer como um governo que pode auxiliar a destravar determinados repasses e aí até salvar o governador nessa questão do RGA? Sim, o governo Michel Temer virou uma expectativa e esperança nacional, tá? Inclusive de voltar Tomara os grandes, que ela não morra, né? de voltar os grandes investidores a investir no país. Esperança nacional, só que ele não tem Amém. máquina de fazer dinheiro. Cara. Claro. Ele não tem uma maquininha de fazer dinheiro. Claro, então, mas ele já fez um papel importantíssimo. Ele já eliminou 10 ministérios. Tá certo? Está enxugando. Está enxugando, isso é importante. Agora eu espero que ele manda todo mundo embora, né, desse ministério, porque não adianta só tirar a sigla e ficar e acomodar todo mundo. Um corte de 4 mil, né? O senhor acha que é o suficiente ou mais? Como que ele vai acomodar? É bom para começar, tá bom. Mas assim, de que forma auxiliar o governo de Mato Grosso? Que forma o senhor enxerga isso? Ou ainda tem que se descobrir que forma? Não, tem muita coisa que pode se trazer, né? Essa questão que envolve esses repasses, né? Que esses repasses possam ser colocados de forma pontual, que não atrase, né? Isso vai facilitar muito a vida do nosso governador, que tem dificuldade. Inclusive, o Mato Grosso não está pior por causa do agronegócio. Sim, né? sim. Se não fosse o agronegócio aqui, Mato Grosso já estava na fila dos outros estados que estão falidos, inclusive Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amapá. Tá? Como enxugar e não voltar mais ninguém se o PSC ainda não foi contemplado no governo Temer? Quer dizer, vai ter que colocar gente, né? Vai ter que atender os aliados. Mas ele fazer isso, ele vai ter que, no meu entendimento, ele vai ter que mandar 1.000 embora e colocar no mínimo 100 lá para ajudar, para enxugar, né? Porque se mandar 1.000 embora e trazer 1.000, ele vai trocar meia dúzia por 6. Olha só, eu tenho mais aqui, eu tenho um monte de assuntos aqui, mas eu vou ter que encerrar o programa. Não tem jeito de fazer esse programa em 2 horas, não? Eu vou deixar aqui a Patrícia e o Theo à vontade para fazerem suas últimas colocações, perguntas, enfim, mas a primeira dessa sequência é desse que vos fala, que é sobre os médicos formados na Bolívia. O senhor defende que a absorção deles seja feita aqui de imediato. Como se daria isso aí? Qual que é? Eu não sei por que houve esse interesse de trazer só os cubanos para cá. Que interesse tem o Brasil? Mas a qualidade da medicina da Bolívia, ela tem um selo de garantia. O quê? A qualidade do trabalho que é feito nas faculdades da Bolívia de medicina. Meu irmão, eu acho que deveria aqui entender o seguinte. Tá bom, filho, irmão, tá ficando bom. Irmão, tá ficando bom, né? Todos nós somos irmãos. Por que essa valorização aos médicos cubanos? Nada contra eles, né? Mas nós temos tantos brasileiros que formaram na Bolívia, por que não pode dar uma oportunidade para eles também fazer isso? O que eles estão fazendo? Já que essa trabalho que os médicos estão fazendo não é trabalho de alta complexidade. Sim. Então, eu acho que daria muito bem. Você também é defensor porque é uma reclamação muito grande em relação às pessoas que fazem medicina fora do país, dizem que o Revalida é muito complicado de fazer. Que os próprios médicos brasileiros formados aqui, se fizessem, não passariam. Claro. O senhor tem essa visão, essa percepção? Não, na realidade, essa prova é feita para ninguém passar mesmo.
Então, é isso que eu queria É saber. isso. O senhor tem essa percepção também? Claro, inclusive tem um projeto tramitando na Câmara Federal de unificar as medicinas no Mercosul. Né? Estamos torcendo que isso aconteça, que daí fica bacana para fazer esse intercâmbio. Théo, mais alguma? Deputado, só para finalizar, o senhor como deputado federal, o senhor convive ali no dia a dia da política nacional. Eu queria saber se, com essa mudança de governo, Temer assumindo, com o afastamento aí da presidente, há um certo entusiasmo em vários segmentos da sociedade. Não se está também subestimando o PT, a oposição que o PT sinaliza que vai fazer? Eu sei que o PT se enfraqueceu muito nos últimos tempos, né? Mas assim, há um excesso de otimismo sem levar em consideração o que o PT pode fazer. O PT não pode estragar um pouco a festa, não? Trabalho vai dar, né? O PT agora o PT sempre foi ótimo na oposição, Isso, né? vai ser oposição agora, né? Vai ser oposição agora, mas... Tá raivoso também, tá? Você imagine, lá na Câmara nós tivemos 367 votos e eles pegaram 122. Então, aqui, tudo que jogar ali com essa votação passa tudo. Eles vão falar e nós vamos votar. Então, mas o senhor até comentou que teve uma reunião com o Temer. Já se tem aí a pauta, o que seria a pauta prioritária? Porque o governo tem pressa, o país tem pressa e, obviamente, ele tem uma base para votar isso. O que seria aí os primeiros projetos que o Temer disse para vocês que vai mandar? Na reunião que nós tivemos com ele, não foi definida a pauta ainda, porque ele não reuniu com os ministros, né? Ele deu posse e vamos reunir com o ministro agora. Assim, Nós vamos chegar lá agora. Em várias nós vamos coisas. chegar lá agora e vamos ver essa questão das pautas que vão para a Câmara, né? Deputado, a minha última pergunta aqui é sobre essa comissão que o senhor preside, a CPD, Comissão... De pessoas com deficiência. Que comissão é essa? Que trabalho é esse? É uma comissão permanente, né? É CPDP. Todas as comissões permanentes, no final tem o P. A Câmara tem 25 comissões permanentes, né? E essa é uma delas que, inclusive, é nova. Está no segundo ano, entendeu? O primeiro ano foi o ano passado, agora estamos no segundo ano. É uma comissão que vai priorizar e trabalhar em defesa das pessoas com deficiência no país, que inclusive é um problema sério, enorme. Né? São 45 milhões de pessoas que têm deficiência no país. E que não se sentem totalmente respaldadas. Claro, né? claro. Agora, claro. Basta andar pelas ruas, né? Exatamente. Inclusive, se é que conseguem andar pelas ruas, né? Porque as ruas não têm acessibilidade. Não tem acessibilidade, inclusive nos transportes, jogadores públicos, aviões, tem problema sério para dar das pessoas, né? Em ônibus tem que melhorar muito, que não nos dão órgãos shopping públicos. center, todo lugar. Todo lugar. Está precisando muito de gente valorizar essas questões. Tá? E nós vamos trabalhar isso, se Deus quiser, vamos fazer um trabalho bacana. Vitório Gali, amigo do Jean Willis, não é? Não é amigo, é irmão. Irmão em Cristo, né? O Jean Willis é meu amigo, é meu irmão. Ele é filho de Deus. Filho de Deus. Ele só tem desvios. Só isso é o problema. Olha, o Conexão Poder agradece ao senhor por mais uma vez vir aqui nos conceder entrevista, falar da sua atuação parlamentar, dos seus projetos, uns polêmicos, outros mais polêmicos. E eu vou deixar aqui essa lembrancinha da Tubarão. É da Tubarão ainda? É Tubarão ainda. É essa Tubarão, caneca aqui? Só que aquela lá, deixa aí que isso aqui é... Posso mostrar o pessoal, pode. para os nossos telespectadores? É assim que fala, né? Aí, Repórter, MT. Aqui é o nosso site. O site está aqui. A propósito, essa entrevista você assiste... Corta para mim aqui. Corta. Olha aquela. Faz Olha aí. Tá certo? Obrigado, Paulo. Aí já. Obrigado ao senhor por ter vindo. Essa entrevista, muito inclusive, você assiste a partir de amanhã, também conhecido como segunda-feira, no site www.reportermt.com.br, na íntegra, tá? Tudo que ele falou aqui, tudo que ele defendeu, a gente vai estar colocando na íntegra para você no site Repórter MT. Eu agradeço imensamente a vinda pela terceira vez da Patrícia. Por aí. E sempre bom esses debates, né? A gente joga o problema, cada um fala a sua ideia e a população que define o que pensa em relação a isso. E também agradeço ao meu amigo, meu colega, inclusive de Estradeiro, na época de Blairo Mais, Théo Menezes. Obrigado, deputado, obrigado ao programa e obrigado aos telespectadores também, dizer que a gente está à disposição.
Obrigado, Theo. Obrigado, Patrícia. Obrigado de novo, Vitório Gales, sua assessoria que também o acompanha aqui. A minha esposa também acompanhando. Ah, a esposa. Que é A esposa minha chegou aqui, parceira, você nem viu ela chegando, guerreira, né? Pois é, minha guerreira, que me apoia em tudo. Minha assessoria também, que me acompanha aqui. Obrigado. Pois é, a eu todos disse eles. também aos seus assessores que estão ali, eu não falei os nomes porque eu não sei, e eu ficaria a noite toda porque são muitos, que o senhor está com a assessoria a mais bem paga da Câmara Federal. Ou não? Está Pois pagando é. mal os... Não, tá certo, tá certo. As pessoas trabalham, tem que receber bem. Tá certo. Então vamos aproveitar, vamos pedir para ele, né, ajudar a gente lá com o nosso projeto da volta do diploma do jornalista. Vamos pedir publicamente aí o Dilma apoio. Mendes esteve aqui, não falou nada e É? tem que dar uma força Tá pra lá gente na Câmara, deputado. É mesmo, me passa, com você, me passa como é que tá a Não, situação. isso mesmo, É, jornalista lá tá enterrado. Claro, o Deixando a jornalismo tem gente que ser em bom valorizado. lugar, né? Exatamente. Principalmente vocês que fazem um trabalho sério, que levam a notícia correta, a notícia com transparência. Parabéns a você, Paulo, pelo trabalho. por todos Obrigado, vocês. obrigado. Esse é Vitório Gale, e esse é o Conexão Poder que volta domingo que vem. A todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até mais.